Às segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Às terças-feiras também, segundas e terças-feiras, às 20 horas. Às quartas-feiras, às 14 horas. Às quintas, às 20 horas também. E temos no sábado, às 17h10. Nós fazemos a entrega de cestas, um mês sim, outro não, é isso? Em sistema de rodízio para mais ou menos 300 pessoas. E tem também agora, a partir do dia 31 de outubro, as pessoas vão fazer uma visita a Araxá, uma viagem a Araxá. A saída vai ser no dia 31 de outubro, sexta-feira, à noite, chegando em Uberaba em 1º de novembro. Vão para o centro de Batelli. Quem estiver interessado, para procurarem a Sandra na livraria, de segunda a sábado, menos as sextas-feiras, e no domingo, falem com o Mauro ou a Cida. Então, nós vamos, nesse momento, agradecendo ao Pai. Vamos elevando o nosso pensamento, unindo os nossos corações num só pensamento. Agradecendo aos amigos espirituais que aqui se encontram e prepararam carinhosamente esse ambiente, recebendo-nos um a um, carinhosamente. Vamos então pedir a Deus que amplie o nosso entendimento, para que nós possamos, no dia a dia, colocar em prática as orientações, os ensinamentos de Jesus. Pedindo ao Pai para que envolva também aquelas pessoas que não puderam vir, que não puderam chegar. E vamos pedindo ao Pai para que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Graças a Deus. Nós vamos envolvendo com carinho o Roberto, para que ele seja bastante feliz na tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema. Esse tema está no livro Os Prazeres da Alma, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E nesse tema de hoje, nós vamos abordar alguma coisa referente ao perdão, mas não o perdão de uma maneira geral. Aqui ele vai abordar alguma coisa referente ao auto-perdão. E antes de começar aqui no ensinamento, na mensagem que o Espírito Hamed nos traz, nós poderíamos fazer uma reflexão a respeito do perdão. Afinal de contas, o que é o perdão realmente? O que nós podemos considerar como um perdão? Perdão nada mais é diz que renunciar a punir. Nós renunciarmos a punir-nos a nós mesmos, no caso do auto-perdão. É reconhecer as nossas fraquezas. Evidentemente que nós estamos num mundo em processo evolutivo, todos nós.
E todos nós, na nossa caminhada terrena, nós temos desafios. Esses desafios, eles não são iguais para todos. Para uns são mais leves, são suportados com muito melhor. Outros encontram dificuldades nesses desafios. O perdão, ele não é uma fraqueza. Ele não é uma indiferença. É um ato de vontade, é um ato de lucidez o perdão. É restabelecer conosco mesmo uma nova relação. Ao invés de reagir, é agirmos. É uma questão de sintonia. Quem perdoa, sintoniza com o alto. Aquele que não perdoa, sintoniza com o inferior. Perdoar é um gesto de amor. E como é que nós vamos ter amor ao nosso próximo, como Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como é que eu posso amar o próximo se eu não tenho um amor a mim mesmo? Se eu não sei compreender a mim mesmo, as minhas dificuldades? Eu tenho que fazer um retrospecto para dentro de mim e enxergar que eu tenho dificuldades. Eu não sei tudo, o outro também não sabe tudo. Mas nós temos muitos conhecimentos adquiridos em toda essa jornada evolutiva. Isso tudo está embutido dentro de nós. E isso aflora no momento oportuno. Muitas vezes, nós, numa determinada reencarnação, nós estamos propensos mais a desenvolver o intelecto. Em outra parte, em outra hora, em outra oportunidade, nós estamos mais propensos a desenvolver a moral. E dentro desse conjunto todo do intelecto e do moral, acontecem todas essas dificuldades. Porque no dia a dia, nós nos deparamos com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm vontades diferentes do que a nossa. Então, às vezes, a gente não consegue avançar muito, não consegue atingir os nossos objetivos, porque às vezes também os nossos objetivos eles são de ganância, são de amor a próprio, muitas vezes um sentimento materialista, um sentimento egoísta que nós carregamos ainda permanece dentro de nós o orgulho, a vaidade. Então, a gente tem que parar um pouco, dar um tempo para nós mesmos, reconhecer que nós somos seres que ainda estamos em evolução, não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição. Então é importante que a gente dê uma olhada para dentro de nós e saber perdoar-nos, saber que nós temos dificuldades, saber que nós vamos conseguir, mas nem tudo na hora não dá. Nós precisamos de tempo. E abençoada é a reencarnação que nos fornece o tempo. E abençoado é o perdão da divindade que nos consegue esse tempo para reparar os nossos erros. Se nós formos pensarmos, uma reencarnação é tão pouco tempo, passa logo, vem o nascimento, a juventude, daqui a pouco a madureza, e vem a velhice, isso passa tão rápido, para quando a gente vai ver, o tempo já está passando. Então a reencarnação é impossível da gente adquirir muitos valores e conseguir resolver todos os problemas, as dificuldades numa reencarnação. Então é preferível ter paciência, controle, mas é muito difícil às vezes, e nós encontramos dificuldades. Então, o Espírito Hamed, depois eu vou entrar nos tópicos principais aqui para não ficar cansativo de ler tudo, ele nos fala muito a respeito disso, dessa paciência que nós temos de ter conosco mesmo primeiro. Ter essa reflexão. E essa reflexão, ela tem que ser diária, porque os problemas acontecem conosco diariamente. Diariamente nós estamos expostos a diversas situações, a diversos problemas, a diversos desafios.
A gente, quando entra na doutrina espírita, não pode mais estar pensando em problemas. A gente escorrega e fala problemas. A gente tem que aprender a falar desafios, né? Tudo é um desafio. Uma prova, né? Uma prova. Nós estamos sempre testados diariamente uns com os outros, nos desafinando uns com os outros, para que podemos, né, seguir depois todo mundo num caminho só. No momento, no processo evolutivo em que nós nos encontramos, cada um está procurando um caminho, mas no final todos se reunirão num só caminho, num só sentido de vida, que é o amor na sua plenitude. Hermance Dufour nos fala, naquele seu livro Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro que eu recomendo a todos, porque ela nos traz essa reforma diária numa mensagem assim muito clara, muito gostosa de se ler, nos colocando assim muito à vontade de que o Hamed, inclusive, nos passa de mensagem. Ela nos coloca assim, de realmente que nós temos essas dificuldades todas, que nós temos esse problema todo, mas que nós não podemos desanimar com isso, de forma nenhuma. Nós temos que perseverar e caminhar. Ela fala muito que da educação dos nossos sentimentos. E ela compara isso a algo doloroso, semelhantes a cirurgias corretivas. Ela diz também que os conflitos criam as tensões no mundo íntimo em razão da contraposição entre 3 fatores, ela compara. O que a criatura gostaria, o que ela deve e aquilo que ela consegue. Então nós ficamos nesses 3, batendo de um lado e para o outro. É o que a gente quer, o que a gente é, como nós nos apresentamos para os outros, como os outros nos veem e como nós apresentamos todas as nossas máscaras. Essa é a maior dificuldade que nós temos para caminhar. Nós apresentamos muitas máscaras. Depende do ambiente que nós estamos, nós nos apresentamos de uma forma. O ideal seria que nós nos apresentássemos como nós somos realmente, compreendendo as nossas dificuldades. Quando eu tiver algum problema e eu não souber resolver aquilo, eu deveria falar: eu não sei, eu não aprendi, eu preciso pesquisar. Você me ensina? Mas não é assim que a gente faz às vezes. Às vezes não consegue fazer alguma coisa e a gente finge que sabe. Fica calado e às vezes critica o outro que faz. Essas máscaras nos atrapalham muito em toda a vida. Porque em casa nós estamos sem máscaras. Todas as máscaras caem. É no ambiente do lar que se conhece as pessoas. Que a pessoa fica à vontade. Então ali ela está íntegra. Mas na empresa, no trabalho, nós apresentamos uma máscara. Na sociedade em geral, no grupo em que nós estamos, nos apresentamos de uma forma. Com os companheiros, numa determinada festa, num determinado lugar, nós nos apresentamos de uma forma. E até na casa espírita também, bem citado. Então, essas máscaras realmente nos fazem muito mal. É para isso que nós temos que ter esse perdão, esse auto-perdão conosco mesmo, e entender que nós estamos a caminho. Temos dificuldades, teremos ainda muitas dificuldades, mas precisa perseverar. Precisa ter o amor próprio, saber que nós vamos vencer. Não vamos deixar nos abater, nem por medo, nem por insegurança, por nada. Porque, acima de tudo, nós temos um Deus que é Pai. Ele nos ampara. Se não tivermos nada, temos Ele que está ali conosco. E Ele nos vai nos dar força, vai nos dar sustentação. Com todo o amor, o carinho, vai nos amparar. E todas essas provas, elas nos vêm como um desafio. Para nos tornarmos melhor. Se nós não tivéssemos essas provas todos esses problemas que a gente fala, essas deficiências, como é que nós conseguiríamos avançar? Como é que alguém consegue fazer alguma coisa se não aprende e se não testa?
Porque, na verdade, a teoria é uma coisa, mas na prática é muito diferente. A gente pode ler textos lindos, maravilhosos, mas se não colocar em prática o ensinamento, a essência daquele ensinamento, nada vale aquilo que a gente aprendeu. Deus não está muito preocupado com os nossos sentimentos. Exatamente. Ele está mais preocupado com o nosso comportamento. Porque nós podemos sentir uma coisa hoje, uma coisa amanhã. Mas o comportamento, ele é importante. As palavras modificam, mas o exemplo é que arrasta. A atitude, o nosso procedimento é o que vale. Joana de L'Angeles também nos fala alguma coisa muito importante a respeito da aflição. Ela fala: toda aflição é um processo de cobrança que chega ao tribunal da consciência, nos impondo reparação. Então, é muito comum realmente nós estarmos aflitos. Quanta coisa nos aflige no dia a dia. Vamos aqui agora então dar uma pincelada aqui, dar uma olhada no que fala o Espírito Hamed para nós. Ele fala assim, começa o texto do perdão. O julgamento precipitado pode vir a ser um fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender as dificuldades. O auto-perdão consiste em fazer o melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. E, ao mesmo tempo, legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. Minha gente, isso aqui é muito importante. Legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. Todos nós temos que ter um projeto. Todos nós temos que ter um pensamento lá na frente. A pessoa que não tem um projeto, ela fica estagnada na vida. Ela para. Ela fica meio perdida. Por isso é importante, em qualquer estágio em que nós nos encontramos, você planejar alguma coisa. Ter sempre uma meta lá na frente a ser cumprida. Não andar no vazio. É fazer sonhos. Os sonhos fazem parte da nossa vida. E quando nós sonhamos com uma coisa real, com uma coisa que a gente vê que vai conseguir, a gente consegue. Pode reparar no dia a dia de cada um. Quantas vezes nós não colocamos um pensamento lá na frente, uma meta, um sonho de adquirir alguma coisa, de conseguir, nós pensamos naquilo positivamente e conseguimos. Porque nós colocamos uma meta, colocamos um objetivo. Exatamente, exatamente. Aí nós conseguimos. Então é muito importante, quando ele fala dos projetos para a vida, para o futuro. É descarregarmos os pesados fardos de culpa e de vergonha e perfeccionismo. Esse perfeccionismo também atrapalha muita gente. A gente quer ser muito perfeito nas coisas que a gente faz. Quer tudo certinho. Se alguém vê um defeitozinho do que a gente fez, nós já ficamos magoados. Já ficamos melindrados. E às vezes o melhor é fazer, não importa muito como está saindo, que depois, se ficar lá na frente, a gente consegue melhorar. A gente fica naquele perfeccionismo, querendo fazer agora o melhor, e às vezes acaba não fazendo. A gente fica muito cobrando a nós mesmos de querer fazer a coisa certa, então fica restrito. Eu não sei fazer, também não procuro fazer. Importante é deixar um pouco esse perfeccionismo de lado. Ele fala, quando erramos, é necessário primeiramente admitir as nossas fraquezas e em seguida pedir aos outros que revelem as nossas faltas. Isso é difícil, né? Pedir para que os outros revelem as nossas faltas. Se nós já escondemos, ficamos com as nossas mágoas, mas isso é importante. Que os outros, nos falando as faltas, claro, evidentemente nós vamos falar com qualquer pessoa, vamos procurar as pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que podem nos ajudar.
Porque também você ficar revelando para qualquer um também não é bem assim. Então vamos procurar confiar naquelas pessoas. Mas é importante que essa amizade dos companheiros nos fale, olha, você ali não foi bem, você dá para modificar ali. Isso ajuda a gente. Que a gente procura melhorar um pouco. Mas se ninguém falar nada, o que acontece? Nós vamos levando, e às vezes não custava nada a gente saber aonde nós estamos, né, um pouco mais enfraquecidos. Ajuda, mas o orgulho da gente, às vezes, nos impede de que a gente faça isso. O auto-perdão, ele diz, é um estado da alma que emerge nossa intimidade, fazendo-nos aceitar o que somos sem nenhum pré-julgamento. Não temos necessidade de pré-julgar, nós ainda estamos aprendendo, todos estamos aprendendo. Ainda temos muito a aprender, muito a aprender. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Olha que interessante. Quanto mais compreendemos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como sentia, e a hora da indelicadeza, mais facilmente aprendemos a nos perdoar. Nós compreendemos mais o outro dessa forma. O ato do perdão a nós mesmos nos acarreta a permanência nas sensações desagradáveis. O ato do não perdão, desculpa, a nós mesmos nos acarreta a permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas. Olha que coisa interessante. Resquícios dos dissabores dos encontros da vida. Por que dessas energias negativas? Porque a gente fica remoendo aquele problema, aquele remorso que a gente fica, aquele rancor, e isso atrapalha, isso cria uma névoa, uma negatividade, e a gente acaba se ligando, exatamente, acaba nos se ligando a nossos amigos menos felizes, né? E somatiza o que a dona Matilde está acabando de falar. Doença. Que a doença nada quer mais do que é uma somatização dos limites. A gente tenta, não consegue, fica lutando e lutando. Aí chega uma hora que você se dá por derrotado. É como se desse um curto-circuito. E ali cria um nódulo, fica represado. Exatamente. O nosso corpo é um corpo energético. Não? Ele passa toda essa energia por todo nós. Então nós ficamos nervosos, essa energia vai como uma descarga, uma potência muito desequilibrada, e ela acaba nos descontrolando os nossos órgãos, e aí vem o curto-circuito naquele órgão, acaba dando essa lesão que nós chamamos de doença. Nada mais é que um desequilíbrio. A partir que nós colocamos em equilíbrio, essa doença ela vai embora. Ele diz, perdoar-nos nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, em consequência, aos outros. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, de natureza psíquica ou de natureza emocional. É uma compreensão maior que experiências evolutivas, mas nada mais são do que a soma dos acertos e dos erros do passado e do presente. Nós trazemos realmente um monte de acertos e erros do passado. Por isso que nós entramos nesse conflito diário. Por isso é que nós temos que ter paciência conosco mesmo. E esses conflitos e essa sensação de sofrimento, de culpa, a que ela nos leva? Na questão 1003 do Livro dos Espíritos, existe a seguinte pergunta: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? E a resposta dos Espíritos nada mais é do que: Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, nós temos sempre o amparo divino. Em qualquer situação, nós seremos amparados. A culpa ela só está na nossa consciência. A partir do momento que nós expurgamos essa culpa,
perdoamos a nós mesmos e perdoamos também aos outros, nós vamos nos libertando a nós mesmos. Exatamente. Infringir o mesmo erro já é complicado. Ele diz aqui que a sabedoria da bondade de Deus, aqui descrita, ela é constante nos atos e atitudes de Jesus de Nazaré. Então ele cita aqui um episódio que aconteceu na casa do fariseu Simão. Simão convidou Jesus para uma refeição em sua casa, onde apareceram muitos convidados. Só que dentro desses convidados apareceu uma mulher tida como pecadora. Então, essa mulher se prostou próximo de Jesus e começou a lamber os pés de Jesus, tirar aquela poeira de Jesus. Ela chorou muito próximo de Jesus, molhando os seus cabelos, e ela acabou enxugando com suas lágrimas, enxugando seus cabelos, e em seguida untando um óleo perfumado. E aí o fariseu Simão, pensando, ele diz, se esse homem, ele estava pensando, o fariseu, fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ele é uma pecadora. E Jesus, percebendo o pensamento de Simão, diz: Simão, tenho uma coisa a dizer para você. Simão responde: fala, mestre. Jesus disse então para ele: certo credor tinha 500 moedas de prata. Outro credor tinha 50 moedas de prata. Como não tivessem nenhum dos dois como pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Perguntou Jesus para Simão. Simão responde: aquele que perdoou mais. E Jesus responde para ele: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para aquela mulher. Voltou para aquela mulher e disse: quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, que era comum, que as pessoas andavam naquela poeira toda, naquele deserto todo, andar com os pés sujos. Era comum, por educação, a pessoa oferecer para lavar os pés. Você também não me ofereceu água para lavar as mãos. Porém, não banhou os meus pés e não enxugou os meus cabelos. Você não me deu um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não derramou. Ela, porém, não parou de beijar os meus pés. Por essa razão, declaro que todos os pecados dela estão perdoados. Por quê? Porque ela demonstrou muito amor. Aquele que foi perdoado pouco, demonstrou pouco amor. Ele se referia àquele das moedas. E Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa os pecados? Veja, interessante que o amor que ela demonstrou foi muito grande. E Jesus validou muito mais o amor dela do que a condição de que ela se apresentava ali
como um pecador. Hamed continua: Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, porque haveríamos de tomar uma atitude contrária à postura divina? Entretanto, o auto-perdão não significa paralisarmos nossas atividades evolutivas, acomodando-se nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertar-nos dos fardos pesados da punição que carregamos desnecessariamente. O auto-perdão nos traz para o espírito a habilidade para amar, ser amados, e a possibilidade para dar e receber serenidade. Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica e em fatos do passado, ao qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos, diz Hamed, elimina a ideia fixa do remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade que poderá ser revelado ou vir acontecer amanhã. Terminando, haverá um momento na nossa evolução que, quando já tivermos vivenciado todas as leis de Deus na sua plenitude e não precisarmos mais perdoar, pois os nossos sentimentos, pois nos sentiríamos atingidos por nada, por ninguém, portanto não condenaremos o nosso irmão. Para atingirmos esse estágio, é necessário treinarmos o perdão e o auto-perdão, dia a dia. Pois ninguém adquire uma virtude sem ter treinado muito, até consolidá-la em si. Que possamos refletir sobre os ensinamentos do Divino Mestre, que na cruz pediu ao Pai que perdoasse, pois não sabíamos o que fazíamos. O erro é de ordem humana, o perdão é de ordem divina. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém quer participar? Agora é o momento de nós participarmos com pergunta. Roberto, você falou de que o sentimento, digamos assim, não é tão importante quanto a ação. Logo no começo. Os sentimentos não são, assim, que Deus, digamos, não prestaria tanta atenção nos nossos sentimentos quanto nas nossas ações. Não, com o comportamento, né? No comportamento, isso. Desculpa. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais, porque assim, seria que os sentimentos realmente é uma coisa, depende muito da nossa evolução. Conforme nós vamos nos melhorando, nossos sentimentos vão. Mas o que nós fazemos com o nosso comportamento, por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa, não vou muito bem com a cara daquela pessoa, mas eu trato aquela pessoa bem, isso é o que é importante, isso é o que é mais válido. Exatamente. Seria isso? O importante é o seu comportamento. Por quê? Com o seu comportamento, você vai se modificar. Porque mesmo que você esteja com aquele sentimento que ainda você não conseguiu superar, o teu comportamento te levará a isso. Porque automaticamente você se comportando dessa forma, e muitas vezes dessa forma, você vai se acostumar a isso. Então o que vai acontecer? Você vai acabar suprindo o seu sentimento. Porque se você colocar o sentimento na frente, você não vai conseguir. Porque toda vez você vai partir para o ataque. Porque você está com sentido, você está com aquela pressão. Então o teu comportamento aí é melhor. Mesmo que você faça ele um pouco contrário a si mesmo. Então esse comportamento é importante. Porque é através desse comportamento que vai modificar tudo.
Porque os outros, eles se espelham muito na gente, no comportamento nosso. Desde que não seja hipocrisia. Ah, sim, sim, sim. Não, 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 exatamente. Exatamente. Isso. Sabendo que aquilo ainda está preso em nós, mas nós estamos com vontade de mudar. Essa é a vontade de mudar. Hein? Isso, exatamente. Deu para entender mais ou menos? Não? Que o sentimento ele muda muito, né? Cada um tem um meio de sentir, um modo de sentir as coisas. Tem gente que é muito mais sensível. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, mágoa muito aquela pessoa. O outro já não, já leva um pouquinho melhor, né? Mas o comportamento, a pessoa observa melhor o comportamento, né? O gesto que a gente faz, o jeito que a gente leva as coisas. É muito mais fácil para passar essa mensagem do que às vezes. A gente está chorando e a pessoa pensa, está triste, não, eu estou chorando de alegria. O trabalho que nós temos maior é conosco, né? De autoconhecimento, para que nós possamos nos compreender e nos perdoar. Porque a partir do momento, acho que foi até o que você comentou o tempo todo, quando nós nos compreendemos, ou compreendemos as nossas atitudes falhas, nós temos maior possibilidade de compreender o outro. Porque é muito fácil julgar, né? Como falei, ele falou, é muito fácil falar eu te amo, só da boca para fora, ou então eu te perdoo, desde que nunca mais você olhe para mim. E quantas vezes nós nos punimos, né? Oi? Nunca mais. Nunca mais olhe para mim, né? E para nós não dá para nós falarmos isso, porque nós dormimos conosco, nós acordamos conosco. Como é que nós vamos falar isso para nós, né? Eu te perdoo, mas não olho mais para você. É complicado, A mágoa é muito difícil. Nossa, como nós sofremos. A gente se permite. Nós fazendo. Nós percebemos que os males do nosso corpo somos nós mesmos que criamos. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um médico espírita, muito conceituado, ele é professor universitário de grandes hospitais, aí, inclusive dá muita palestra. E esses dias eu estava escutando uma narrativa dele, ele estava contando que foi feito um experimento em que pegaram a saliva, o hálito de pessoas encolerizadas. E pegaram essas pessoas, deixaram elas muito nervosas, né, de proposital, e depois colheram o hálito num tubo de ensaio e deixaram por algum tempo ali. Quando aquele pozinho, aquele resíduo secou, aquele hálito secou, formou em volta do tubo de ensaio uma poeirinhazinha branca. Então o que eles pegaram? Eles pegaram essa poeirinha branca, dissolveram num líquido e pegaram como cobaia uns ratos e injetaram nos ratos. Os ratos morreram fulminados. Vocês imaginam o que nós fazemos com o nosso organismo, com esse rancor, com essa mágoa que nós guardamos de nós? Nós envenenamos o nosso corpo, o corpo físico, com as nossas próprias palavras, com os nossos próprios sentimentos. Você fala assim, em brincadeira com uma deficiente, que ele fala mal de todo mundo, mas ele enxuga. Tem um ditado popular que diz, tem certas pessoas que se mordesse a língua já morria instantaneamente, né? Espero que isso não aconteça conosco, né? Você falou em paciência, né? Você falou em paciência. Paciência é você trazer a paz para dentro de você. Você analisar as coisas, você ter uma serenidade nas suas ações, naquilo que você projeta, não só para você, mas em benefício de outrem também. Né? Então, essa paz, ela transpira normalmente. Você passa essa paz para o outro. Exatamente. E quando você está pacificado. Né? Isso é interessante que a dona Matilde fala, porque não é porque a gente lê os textos, fala as coisas, as mensagens, que nós ainda conseguimos adquirir tudo. Nós estamos em evolução, isso é muito difícil. Por isso que aquele livro da Irmã Dufour é muito interessante, Reforma Íntima Sem Martírio. Ela nos aborda isso muito de uma forma clara, para a gente trabalhar diariamente, esse dia a dia, porque reformar não é destruir, não é matar o homem velho, nós temos que renovar o homem velho.
Porque o homem velho, ele tem todas as conquistas do passado, tem todos os conhecimentos do passado. Ele precisa ser renovado. E isso é difícil. A gente, né, esse dia a dia de nós não é fácil, é uma luta constante. Exatamente. Obrigado. Vamos então, neste momento, após ouvir, mas principalmente ouvir os nossos corações. Que esse tempo da palestra, essa meia horinha que nós pensamos, é tão pouco tempo para estarmos falando tudo o que precisava. Mas é um tempo extremamente importante para a nossa reflexão. Porque nós sabemos que esta primeira parte do trabalho, as palestras, as exposições, é o momento em que nós nos desligamos do que está lá fora e voltamos para dentro e entramos em nós. Os nossos sentimentos, porque aqui nós estamos quietinhos, estamos pensando, estamos refletindo. Mas nós é um momento importante onde o plano espiritual, os amigos estão nos auxiliando individualmente, fortalecendo. É isso que nós viemos buscar, fortalecimento. Para que nós possamos passar pelas provas, pelas dificuldades com mais dignidade. Tendo sempre a certeza de que o Pai está conosco. Sempre. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Não é? Então vamos nesse momento exercitar, porque a vibração é o que? A nossa doação. A doação daquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Então nós vamos vibrar, exercitar esse amor. Vamos vibrar pela paz do mundo. Desejar do fundo do coração que os ensinamentos de Jesus penetrem o coração das pessoas, de todas as criaturas. Nem todos são cristãos, mas nós sabemos que Jesus não fundou nenhuma religião. O que ele determinou para nós era amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não importa o culto, a crença, e sim aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então vamos desejar que esse ensinamento, que essa instrução maior, penetre o coração das criaturas. Vamos vibrar pelas pessoas que atendem as criaturas nos momentos de desespero. Que elas possam passar a tranquilidade, a esperança e fortalecer a fé. Nós vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Mas vamos aproveitar e vibrar também por aqueles que não têm um lar para retornar. Vamos agradecer ao Pai por termos a oportunidade do alimento diário, do banho, da comida, do amor, da família. Então vamos vibrar por aqueles que não têm isso que nós já temos. E vamos então vibrar por nós mesmos, pedindo ao Pai que nos fortaleça, nos ampare. Que assim seja. E assim, em nome de Deus e de Jesus, dos amigos do plano espiritual superior, nós vamos pedindo licença para darmos por encerrada esta parte do trabalho. Lembrando que na sala de passes nós vamos
receber o fortalecimento, mas depende de nós continuarmos nesse estado tranquilo, íntimo. Mesmo que os problemas aconteçam no lado de fora, se nós tivermos a tranquilidade, a fé em Deus, a confiança, nós vamos conseguir passar pelas situações. Assim seja.